vamos não mais falar da dicotomia. Claramente, ainda que nós vimos a dicotomia, tentamos entender na última quinta-feira como os adeptos da dicotomia defendem a sua ideia e como acreditam na divisão do corpo. Nós, pentecostais, nós mostramos, na verdade, nós nos simpatizamos e nós seguimos como base teológica a tricotomia. E nós vamos entender por que é isso. Né? A tricotomia, eu coloquei, na verdade, deixei de lado a palavra grega, né? E sistematizei aí em 3 partes. Ela se divide em tricotomia, 3 partes, significa isso no grego. Então, nós vamos entender hoje um pouquinho sobre como nós entendemos como na nossa teologia está naquilo que nós seguimos, naquilo que nós acreditamos, naquilo que nós defendemos, como o homem se divide. E o versículo que nós lemos é um dos versículos que dá base para nós falarmos sobre isso. Que o homem, ele é dividido em 3 partes. Repita comigo: corpo, alma e espírito. Diferentemente da dicotomia, que era corpo, alma / espírito. E alma e espírito, nós vimos na quinta passada que a dicotomia acredita que são palavras sinônimas, que não tem uma divisão, que não tem uma distinção. Mas nós não. Nós, não somente com base nesse versículo, mas um dos versículos que nós nos embasamos para defender a tricotomia é o versículo citado aqui por Paulo. Muito bem, nós vamos, antes de entender, nós vamos entender as características de cada parte dessa divisão. Porque nós tricotomos, acreditamos que nós somos divididos em corpo, repita comigo: corpo, alma e espírito. E nós vamos entender as características distintas, diferentes do como nós acreditamos. Como eu disse para os irmãos, não vou focar muito na questão teológica, mas vou focar muito na praticidade. Né? O que é corpo? Pode subir, por favor. Por gentileza, um irmão com uma voz bonita aí, leia aí para mim o que é corpo. Amém? Tá bom. Corpo, o que é o corpo? O corpo que nós entendemos é a matéria, esse corpo físico. Todo mundo tem essa compreensão? Claro, eu dizia para os irmãos, é muito fácil explicar categoricamente que nós somos oriundos da terra. Basta ver a composição do nosso corpo. Se você não estudou, é claro, eu coloquei alguns nutrientes aí que compõem esse corpo. Não somente esses aí, mas todos esses nutrientes que nós citamos aqui e outros mais, por exemplo, ferro, eu não coloquei, cálcio, né? E muitos outros, você vai observar e conseguir defender esse corpo que saiu da terra. Então nós entendemos corpo como algo material, como algo visível. Por exemplo, quando nós falamos de uma coisa como alma e espírito, nós não conseguimos a olhos nus ver alma. Você já viu uma alma? Vocês nunca viram alma penada? Vocês nunca viram alma penada? Nem eu. Então, nós não conseguimos ver espírito. É por isso que às vezes é muito fácil você explicar a questão da composição de Deus. Deus é espírito. O que você entende? Deus não tem corpo. Né? Então Deus é espírito. Deus é algo imaterial. Diferentemente do imaterial, daquilo que compõe o corpo humano, daquilo que é dividido o corpo humano em 3 partes, o corpo é algo material, algo que você vê, algo que é visível. Tanto é
que depois, um pouquinho mais adiante, nós vamos ver o destino disso, que é diferente da onde vai destinar a alma e da onde vai destinar o espírito. E eu não sei se você se lembra da aula passada, nós vamos ver que nós tínhamos algumas controvérsias no entendimento da dicotomia, e um deles é isso. Por quê? Porque não dá para você explicar a mesma destinação para a alma e a mesma destinação para o espírito. Então, quando você, embasado naquilo que estamos falando, na tricotomia, você consegue dar um norte mais sucinto na base bíblica para onde que vai os dois. Então, a ideia aqui, a primeira característica que nós observamos dessa divisão é o corpo. Então, nós estamos divididos por corpo, algo que nós entendemos, algo visível, tangível, algo que é temporal. Quando eu falo temporal, é algo que tem tempo de duração. Alguém conhece alguém que não fica velho? Não estou convidando vocês a Spielberg, cinema. Estou falando de algo normal. Qual que é a tendência do corpo humano? Quando eu falo de coisa temporal, eu estou falando de algo que fica velho, de algo que tem tempo de duração, né? De algo que nasceu, ele passou por uma fase de etapa e de repente vai ficar velho. Uma coisa temporal, uma coisa que tem tempo de duração. Uma das características, uma das partes que divide dentro da tricotomia o corpo, nós vamos entender isso, essa parte material que é o corpo. Eu separei para vocês alguns versículos e rapidamente nós vamos ler aí, que está aí na tela. Por gentileza, cada um dos irmãos, vamos ler aí rapidinho, porque eu não posso me ater muito a isso aqui, mas é só uma introdução. Provérbios 4, 22, o irmão leia. Outro irmão, por gentileza, Salmo 119 e 120. Outro irmão, segunda carta de Coríntios, capítulo 4, 7. E 1 Coríntios 15, 47 ao 49. Porque são, Provérbios 4 e 22. Porque são vidas para os que as acham de saúde, para o seu corpo. Fala de corpo, fala de algo que existe. São vida e saúde para o corpo. O corpo com saúde é o corpo que tem mais durabilidade. Estou mostrando para vocês a ideia dessa primeira parte da divisão do homem, do corpo humano, a ideia de corpo. Quem achou aí Salmo 119, verso 120? Por gentileza. O salmista está falando que ele tinha um corpo, o corpo se arrepiou. É sintoma do corpo. Coisas que só tem corpo, né? Ainda que às vezes você escuta algumas frases assim, a minha alma está arrepiada. É complicado, a alma não tem corpo, como é que ela pode se arrepiar? Deu para entender isso, queridos? Então isso é coisa oriunda do corpo, isso é coisa do corpo, né? Vamos lá, quem achou 2 Coríntios 4, 7, por gentileza? Isso aí é um versículo como uma metáfora. A ideia de Paulo falando sobre vaso de barro, ele está dizendo sobre esse corpo físico. Paulo está falando usando uma metáfora, nos comparando a um vaso de barro. Claro que na íntegra é proposital ele chamar vaso de barro. Por quê? Porque nós somos oriundos nós saímos não tem ninguém que acredita aí no criacionismo, né? Saiu do macaco. Tem algum adepto aí? Pastor, não foi Deus que me criou, eu saí do macaco. Ou foi lá da explosão do Big Bang? Não. Nós acreditamos na íntegra da Bíblia. A Bíblia diz que, como seres humanos, como homem, lá no Éden, lá no início de tudo, a Bíblia diz que Deus formou dele do pó da terra. E falamos assim, eu falei outro dia para alguém que perguntou, como que vocês falam que vocês saíram do pó da terra? E eu comecei a falar cientificamente, provando para eles cientificamente que nós temos mais argumentos para qualquer um, para falar dentro de fé ou fora de fé, que nós somos oriundos da terra. Por quê? Porque a nossa constituição da matéria do nosso corpo, ela se constitui muito de coisas que estão na terra.
Quem achou aí? Primeira carta de Coríntios, capítulo 15, 47, 48 e 49. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem é de terra. Qual terreno faz também os terrenos, e qual celestial faz também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim faremos também a imagem do celestial. Paulo usa um discurso de alusão aos primeiros pais, ao primeiro homem, oriundo da terra, do terreno. Ele até no seu discurso aí, ele utiliza do homem de pecado, do estado pecaminoso de Adão e do estado agora diferente de Jesus. Né? Ele faz alusão a isso. Ele fala desse homem terreno. Homem terreno é corpo. Né? Homem do céu automaticamente é algo espiritual. É essa concepção que nós temos. Observe, querido, o corpo, ele é a parte que se separa na morte física. Por exemplo, você não vai no enterro de uma alma. Alguém já foi no enterro de uma alma e de repente começa a cantar os louvores lá, irmão Mirce, e de repente você olha para o caixão, não tem nada, não tem uma alma aí dentro. Alguém já foi? Você vai no enterro de um corpo, sim ou não? Depois nós vamos ver, porque como eu disse para vocês, eu vou dar muita praticidade. Lá no finalzinho eu vou falar sobre o destino de cada um deles, para você ter um entendimento melhor, você vai compreender isso. Então essa primeira parte, dessa divisão do homem, que os tricotomos acreditam, ela se compõe no corpo. E o corpo é algo que é temporal, que é visível, que é tangível, que é palpável, oriundo da terra, o corpo. Nessa outra divisão, a característica dessa outra divisão, que é a segunda parte, que nós vamos falar, é de alma. Repita comigo, alma. Alma. Por favor, no outro irmão, leia a alma aí, por gentileza. Pode ler, sem vergonha. Vocês vão me ajudar muito. Você vê que minha voz já está falhando. É sabido que o corpo sem a alma é inerte. Por sua vez, a alma precisa do corpo para expressar sua vida fundamental e racional. É funcional. Funcional. Tá bom. Vamos lá, a alma. Dá para ler? A palavra do meio não sei. Vamos lá. A alma no hebraico, nepesh, no grego, psique. Esses termos indicam a vida física e racional do homem. Há vários sentidos na Bíblia da palavra alma. Por exemplo, como sangue, coração, vida animal, pessoa física. Ela é um princípio inteligente que anima o corpo, usa os seus órgãos e os seus sentidos físicos. Nepesh dá um sentido de respiração da vida. E com base nisso, nós vamos ver alguns versículos para vocês entenderem essa ideia de alma, dessa respiração da vida, dessa coisa existente. Por gentileza, vamos ver alguns versículos? Salmo 107, 5 e 9. Eclesiastes 11, 5. Salmo 139, 13 ao 16. Para não ficar só no Antigo Testamento, alguém, gentileza, pegue aí Apocalipse, capítulo 2, 23. Vamos lá, queridos, tem que ser rápido. Isso aqui é só uma introdução da divisão do corpo. Nós vamos aí na praticidade. Quero apimentar a coisa dizendo que tricotomia às vezes tem divergência de crença. Por isso que ela deixa por muito tempo em uso. Ela volta no século XIX, mas ela fica por muito tempo na história da igreja não usual, por algumas teorias que eu trouxe, pelo menos duas para vocês aqui, pessoas que eram tricotomas, mas que divergiam no sentido de entendimento. E eu até achei interessante trazer para vocês. Vamos lá. Fale o texto, fale o livro e leia. Queridos, acompanhem aí que não dá para mim ver todos os versículos, tá? Para ver se é isso mesmo que está
o irmão está lendo, por gentileza. Falta o 9. Salmo 107, verso 5 e verso 9, eu falei. Pois cortou a alma sedenta e encheu de bens a alma faminta. Famintos e sedentos, verso 5, desfalecia neles a alma. Fala de alma, desfalecia neles a alma. Verso de número 9, pois saciou a alma sedenta e encheu-os de bens a alma faminta. Eclesiastes 11, verso 5, por favor. Eclesiastes 11, verso 5. Vamos lá, queridos. Rapidinho, por gentileza. Tem Eclesiastes aí? Eclesiastes. Eu não citei todos os versículos. Eu não citei todos os textos que estão aí. Eu coloquei aí, mas eu falei alguns só. Eclesiastes, quem achou? 11, 5. Assim como tu não sabes qual caminho de bem, nem conforme os vossos bens é consagrado, assim também não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas. Amém. Não sabe as obras de Deus que faz todas as coisas. Né? E ele está mencionando aqui que se formam ossos do vento. Quem achou aí Salmos 139, 13 ao 16? E o outro irmão pegue aí Apocalipse 2, 23 para encerrar a questão da alma. Pois tu formaste do interior, tu Desceste. no Senhor, da minha mão. Os teus olhos me viram? Substância ainda informe. Os teus olhos me viram quando eu ainda estava informe. Eu ferirei de morte a seus filhos, todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações. E cada um por vós segundo a vossa vida. A ideia aí de corações é a ideia de alma. Nós vamos já explicar isso, irmãos, a questão de sentimento que está associada a cada um deles já. Que vai ser a segunda etapa disso aqui. A terceira parte, além de corpo, alma, é agora o espírito. E entenda que quando falamos espírito, não confunda a terceira pessoa da Trindade. Estou falando da composição do homem. Não estou falando de Espírito Santo. Não estou falando Espírito Santo. Estou falando do Espírito com letra minúscula. Isso vai ser uma das divergências, porque alguém diferia ou não deixou de usar a dicotomia, porque tinha um entendimento e misturou com o Espírito Santo e teve um problema. Eu vou explicar para vocês já também. Estou falando do Espírito do homem, que é a terceira parte que compõe, que nós acreditamos, os defensores da tricotomia acreditam que o homem é dividido em três. Então já falamos de corpo, falamos de alma e agora de espírito. Estou falando do Espírito Santo. Ah, pastor, mas eu não tenho, porque eu não sou batizado. Não estou falando nada de Espírito Santo. Estou falando aqui que não é também só o fôlego de vida. Porque o Espírito aqui, nós vamos entender que além do fôlego de vida, ele é imortal. Ele não morre. Já vou chegar lá. Olha aí, acompanhe na leitura. O espírito do homem não é simples sopro ou fôlego. Não entenda só o espírito como um simples fôlego ou sopro. O espírito do homem é vida imortal. O que é alguma coisa imortal, queridos? O que é algo imortal? Quem pode me dar uma definição de imortal? Que não vai morrer. Algo que não morre. Deus é imortal? Nós somos imortais? Muito bem. Espírito Santo é imortal? Jesus é imortal? Mas ele não morreu? Então nós vamos entender que o Espírito não é simplesmente, além que ele é o fôlego, o sopro, não é somente o fôlego e o sopro de vida. É algo imortal. E nós vamos observar isso. Rapidinho, Eclesiastes 12, 7. Esse texto nós vamos usar bastante aí. Eclesiastes 12, 7. Lucas 20, 37. Vamos ficar só com esses dois versículos para a gente avançar. Quero encerrar no nome de Jesus 9:30.
Eclesiastes 12:7, por favor. Esse aí é um dos textos muito lidos em sepultamentos. E o pó volta à terra como era, e o espírito volta a Deus, o Deus. Espírito volta a Deus, não fala de morte do espírito. Né? É um dos entendimentos que o espírito é imortal, que ele vai voltar para Deus. Aí que se entende que é algo que Deus emprestou por um tempo e vai voltar para ele. Já vamos chegar lá. Lucas 20:37. Por favor. Lucas 20:37. No céu aí a Bíblia. E seus mortos hão de ressuscitar, também lançou Moisés no mundo das sarças, quando chama o Senhor Deus de Abraão, e Deus de Isaac, Deus de Jacó. Ele é o princípio ativo de nossa vida espiritual, religiosa e imortal. O Espírito é o elemento de comunicação entre Deus e o homem. Mas, pastor, a pessoa que não serve a Deus tem espírito? Quem não serve a Deus tem espírito? Tem. Alguém associa. Eu vou falar depois. Vontade de falar. Claro que tem. Essa composição não é só para cristão, irmãos. Essa composição é para todo ser humano. Os tricotômos não só acreditam que só são tricotômos quem é crente. Tem alguém crente aqui nesta noite? E se não tivesse, era tricotômo, a mesma coisa. Essa é a nossa base que nós acreditamos. Então, todo ser humano possui corpo, alma e espírito. Nós vamos entender isso. E nós, diferentemente como na quinta passada, nós dividimos, ainda que você não consegue, dentro de uma explicação normal, natural, de falar onde começa a alma e aonde começa o espírito. Não existe uma ciência lógica que distingue, haja vista que um outro versículo tricotômico vai dizer quem é capaz de fazer isso. Só a palavra de Deus que é capaz de fazer isso. O homem natural não sabe onde começa a alma e onde começa o espírito. Onde começa um e termina o outro. Não dá para você afirmar, começa aqui e termina aqui. Não dá. Então nós vamos ver isso. Deus nos... tem uma frase aqui que eu coloquei de um autor cristão. Ele escreveu assim: corpo, alma e espírito não são outra coisa que a base real dos três elementos do homem. O homem composto de três elementos. Primeiro, consciência do mundo externo. Consciência própria, isso é algo da alma. E consciência de Deus, que é Espírito Santo, que é o Espírito do homem que é capaz de fazer isso. Nos levar a ter uma consciência das coisas de Deus, com consciência de Deus. Todo o plano que Deus tem para a nossa vida. Escreva: Deus nos constituiu um ser triuno. E essa ideia de triuno, ainda que pareça com uma também doutrina que nós defendemos, que é a trindade, não tem nada a ver com trindade. Triuno aqui do homem não tem nada a ver com trindade. Ainda que tem alguma semelhança. Quando você fala de um Deus trino, de um Deus que nós defendemos a trindade, e quando nós observamos as coisas que nos cercam à nossa volta, por exemplo, terra, céu e mar, trindade, estado da água, quem lembra? Gasoso, sólido, líquido, tem um monte de coisa que você vê três divisões. E esse Deus que criou o universo, usando muito dessas três divisões, e também é uma das bases teológicas nossas, que nós acreditamos em Deus Trino, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Nós somos defensores da tricotomia, ou o homem dividido em três partes: corpo, alma e espírito. Deus nos constituiu um ser triuno, mas um único indivíduo. Vê semelhança aí na Trindade? Três pessoas em uma só? Três divisões em uma pessoa? Deus nos constituiu em três partes, um único indivíduo. Amém? Por exemplo, uma pessoa, tem três partes: corpo, alma
espírito. Onde cada um dos elementos que nos constituiu possui uma função. Nós vamos ver isso agora. Mas todos, independente que cada um tem funções distintas, diferentes, mas todos trabalham por um propósito único. E nós entendemos adorar a Deus e nos preparar para morar com Ele para todo sempre. Dentro dessa visão, separamos cada um desses elementos e as suas respectivas funções. Vamos agora. Eu coloco, antes de falar dessas divergências, eu acho que eu coloquei uma figura. Tem uma figura aí, não tem, Pedro? Por favor. Não tá grande a figura? Apareceu. Muito bem. Vamos lá. Atribuímos ao corpo. Vamos lá, dá para ler lá o que é atribuído ao corpo? Está de baixo para cima, tá? Vamos lá, vamos junto. Dá para ler junto? Atribuído ao corpo. 1, 2, 3. Visão, audição, olfato, tato, paladar. Isso não é a alma que faz. Alguém já viu a alma enxergar? Ainda que às vezes um prisma de fé a alma enxerga. Mas dentro de uma naturalidade, não. É a alma que ouve ou é algo do corpo que ouve? Hã? Corpo. Olfato. Tato. Paladar. Vocês sabem o que é isso, né? Não precisa tudo certo aí, né? Do que você ouve, do que você cheira, do que você experimenta. Dá para entender, né? Muito bem. É atribuída à alma. Vamos lá? Alma. 1, 2, 3. Imaginação, sentimento, vontade, consciência. Irmão, tá tão ruim para ler lá. Tá ruim para ler? Melhor aí, Pedro, para eles lerem aí. Atribuída à alma, imaginação, sentimento, vontade, consciência e razão. Isso aí são atribuídas à alma. Espírito, vamos lá? Amém? São quesitos espirituais, é atribuído ao Espírito. Antes de nós ver mais uma vez cada um deles no que eles representam na divisão do corpo, eu trouxe aqui para vocês que nem todo tricotomo pensa igual na história. Você sabia disso? É verdade, nem todo tricotomo pensa. Eu descobri dois, pelo menos dois, são vários na verdade, eu só trouxe dois. Tinha um chamado Irineu, ele era adepto da tricotomia, mas ele tinha uma crença da seguinte forma: ele ensinava que os incrédulos, quem são os incrédulos, irmãos? Os que não creem, que não servem a Deus. Estou falando de incrédulo. A palavra incrédulo tem duas formas de entendimento. Incrédulo é aquele que não acredita em nada, não é uma pessoa incrédula. Mas para nós, da igreja, os incrédulos é aqueles que ainda não foram alcançados pelo Senhor, aqueles que não servem a Deus, são incrédulos. Que os incrédulos só possuíam corpo e alma. Ele não é dicotomo, ele é tricotomo. Você vai entender. Enquanto que o espírito era uma parte adicional criada pelo Espírito Santo por ocasião da conversão. Então quer dizer, a pessoa que não servia a Deus era dicotomo. Mas quando ele aceitava Jesus, ele ganhava o Espírito. Então, ele tinha essa visão tricotoma, ele era chamado de tricotomo, mas ensinava uma heresia. Isso é uma heresia. Então, quer dizer, só tem Espírito quem aceita Jesus? Só na hora da conversão? Isso não tem base nenhuma. Essa era uma das divergências. Tem uma outra divergência de tricotomia, tanto é
que por causa destas coisas que ela para de ser usada por muitos anos, como eu disse para os irmãos, e volta a ser usada na igreja pelos teólogos alemães e ingleses do século XIX, e tinham sido esquecidas da tricotomia por causa disso. Uma outra aberração que eles ensinavam, era a alma era a porção do corpo. A alma era uma porção do corpo, era atrelada ao corpo. E nesse entendimento de tricotomia, além do espírito que ele acreditava que também a alma morria. Então, quando morria o corpo, morria a alma. Quando morre o corpo, morre a alma, irmão? Morre o corpo, morre a alma? Vocês não acreditam em som da alma aqui não, também não. Nós vamos chegar lá. Não vai estar para entrar nesse âmbito, mas pelo menos de forma muito rasteira, nós temos que sair daqui muito consciente das nossas afirmações. Né? O propósito não é te formar aqui teologicamente no sentido disso, mas é te dar a praticidade em linhas gerais como você defende a sua fé. Esse é o meu propósito. Né? Então, estou falando para os irmãos de duas aberrações teológicas de pessoas que eram tricotomas, que passam a ensinar uma heresia, porque na verdade isso é heresia. Falar que a alma morre quando o corpo morre é uma heresia, porque nós vamos entender, nós, tricotomos no nosso entendimento, qual é o destino da alma. A alma vai para todos no mesmo lugar? Não. Tem diferença? Mas os dicotomos dizem que a alma vai para o mesmo lugar do espírito, não tem diferença? Existe diferença? Sim. Essas afirmações têm que ficar muito claras para nós ao término desse estudo. Certo? Então, por isso que eu disse para os irmãos, nem todos os tricotomos você tem que avaliar. Tem a mesma visão, mas eu estou falando dentro de uma visão que a gente defende, que a igreja pentecostal, como eu disse para os irmãos, depois do século XIX, ela volta a ser muito apreciada, muito divulgada pelos teólogos ingleses e alemães, e ela é preterida ou preferida pelos teólogos pentecostais, que claro que nós nos espelhamos neles. Né? Nós, uma visão pentecostal, nós acreditamos na tricotomia, nós defendemos a tricotomia. Nós vamos observar agora, queridos, essa ideia, eu acho que tem que ficar muito clara, a diferenciação de alma e de espírito. Nós vamos diferenciar agora algumas características, e eu coloco aqui, como de certa forma, o destino de cada um deles, e tem que ficar muito claro para nós sabermos distinguir essa ideia, se somos dicotomos ou tricotomos. Se para nós espírito e alma é a mesma coisa. Para os tricotomos, espírito e alma são coisas diferentes. Acabamos de ler características diferentes. Acabamos de ler aqui que cada um deles tem uma função. Acabamos de falar que eles não são iguais, que têm funções totalmente diferentes. E quando nós olhamos para as Escrituras, nós vamos enxergar isso, que tem realmente diferença entre eles. Vamos lá. Pode subir, por favor. Não, já pode subir. Pode subir. Tá bom, aí tá bom. Vamos lá. Eu coloco aí, destino individualizado de cada um desta tríplice divisão. Todos nós concordamos que o corpo é algo material. E nós vamos observar agora na linguagem da Bíblia, nós lemos até Eclesiastes 12, nós vamos ler novamente, que o destino do corpo, aonde é? O corpo vai para o céu? O corpo do cristão vai para o céu? Mas a Bíblia diz que o nosso corpo vai para o céu. Nós não vamos para o céu? Vamos ou não vamos? Tem gente aí meio com dúvida. O nosso corpo vai para o céu ou não? Claro, quando eu falo do corpo, eu estou falando do corpo aqui que vocês estão vendo hoje. Claro que quando eu falo de corpo transformado, na ressurreição que vai acontecer, aí é outra coisa.
Nós vamos observar, e isso vai ficar muito claro na ideia dessa tríplice divisão. Para onde vai cada um? Para você entender, para você saber de uma forma prática a diferença entre corpo, alma e espírito. Como já vimos, o corpo é a parte material do homem. Todos concordam? Como vimos, possui características reais e que sua origem é na terra. Deu para entender que o corpo saiu da terra? Sim ou não? Sim. O corpo do homem saiu da terra? E o corpo da mulher saiu da terra? Sim. Não saiu do corpo do homem? Pegadinha. Mas é da terra. Né? Vai falar que mulher é anja, pelo amor de Deus, coisa de mulher. Falar que mulher é anja, misericórdia. Né? Saiu da terra, claro. E se é da terra, é aqui que ele vai ficar. Sim ou não? Sim. Nós sempre, categoricamente, nos lembramos desses textos bíblicos, aonde o destino final do corpo. Não é esse corpo que vai para o céu. E, queridos, tome muito cuidado. Quando você lê alguns textos sobre morte, e é utilizado na língua portuguesa uma palavra assim, eufemismo. Vocês sabem, tem professor de português aqui? Vocês sabem o que é eufemismo? Não, eufemismo é quando você alivia o que você quer dizer. Por exemplo, a pessoa morreu, ela partiu, ela descansou. Quando você usa uma hipérbole, você aumenta. Né? Eufemismo é quando você diminui, quando você abranda. Né? A gente sempre vai falar assim, a pessoa morreu, né? A pessoa descansou. Né? Por que isso, irmãos? Porque tem alguns eufemismos, principalmente na partida do corpo, que nós utilizamos em alguns textos, em partida de alguém. Né? E algumas pessoas levam muito na íntegra estas palavras de eufemismo, no sentido de abrandar, no sentido de que toda pessoa que morre descansa. Talvez seja isso um dos clássicos erros que a gente muito comete em certos velórios. Ele descansou. Será? Já pensaram nisso? Não é assim? A pessoa lá, meu amigo, está lá sofrendo no hospital, você vai no velório da pessoa, irmão João, que era da tranqueira, não aceitou Jesus, aí de repente, não, ele descansou. Será? É claro, mas você não vai falar do dia quem era a pessoa e para onde que ele foi, pelo amor de Deus. Nós não temos esse gabarito para fazer isso. Eu me lembro, tempo atrás, nós fomos fazer uma visita para um jovem, tirou a sua vida, né? Mas ele estava ainda a aparelhos aqui no hospital, com o pescoço quebrado. O pescoço quebrado, vocês sabem que não dá muito certo. Se enforcou. 15 anos, 16 anos de idade. E eram as perguntas capciosas da mãe, afastada do Evangelho. Pastor, será que ele foi salvo? Aí você não pode também acabar de matar a mãe. Filho, irmã, não se preocupa com isso. Deus o sabe. Aí você dá um jeitinho. Quem sabe, no último momento lá, ele... A gente não podemos militar nessa área. E aliviou o coração dela em uma vez. Mas a gente sabe, né, que ele tira a vida, qual que é o destino dele. Mas vamos aqui, corpo. Então o corpo é da terra. Então tem que ficar na... Será que tem base bíblica para isso? Vamos lá na Bíblia? Eclesiastes 12, 7. Outro irmão, Hebreus capítulo 9, verso 27. Do pó volta à terra, o corpo volta à terra. Do pó saíste, do pó vou voltar. Essa é a ideia de Eclesiastes. O espírito volta dele. Está dando até o destino final do espírito. Quem achou aí? Hebreus 9, 27. Como os homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso por dois. Não. Como está ordenado o homem a morrer uma só vez? Todo homem vai morrer uma só vez. A não ser que Paulo acreditava na volta de Jesus nos seus dias. Ele diz assim, nem todos nós dormiremos. O dormir ali
é uma metáfora. Ali o dormir ali é morrer. É o mesmo dormir que Jesus utiliza em João capítulo 11, que os discípulos, o nosso amigo dorme, mas eles tinham entendimento que na verdade o sono ali era morte, né? Aí Paulo utiliza essa metáfora dizendo, nem todos nós dormiremos, mas no abrir e fechar de olhos seremos transformados. Paulo acreditava que se Jesus viesse, eles não iriam morrer, o corpo seria transformado, certo? Mas a todo homem foi ordenado morrer uma só vez. Esse versículo refuta qualquer tese de reencarnação. Tem alguém aqui que acredita em reencarnação? Ah, pastor, acho que eu estou pagando algum pecado na vida passada. Eu já escutei crente falar isso, irmão. Eu já escutei crente falar isso. Ah, eu estou pagando algum pecado. Nós não acreditamos em reencarnação, irmãos. Seja bem-vindo, você está numa igreja evangélica pentecostal que morreu uma só vez. E depois da morte, segue-se o juízo. Mais uma tese de refutação. Com isso, você explica para o que acredita em purgatório, que não tem purgatório, não tem purgar a alma de ninguém. Não tem segunda chance. Deu para entender? Que ele tem que receber a salvação enquanto tem vida. Eclesiastes, tudo que te vier a mão para fazer, faça, porque para onde tu vais não há indústria. Aí a ideia, cabe o homem morrer uma só vez e segue o juízo, é assim, o que você fez em vida. Depois da morte segue o juízo. É a sua escolha que você escolheu. Deu para entender isso, irmãos? Tudo certo? Alguma crença diferente disso que eu estou ensinando aí? Tudo certo? Está ensinando isso lá, evangelista João? Amém. Tem alguma coisa aí que eu não estou sabendo? É verdade, irmãos. Misericórdia. Vamos lá. Jó, capítulo 19, verso 26. Amém. Está falando, Jó está falando também da sua morte. Está falando que mesmo depois da morte ele verá Deus. No sentido da esperança de uma vida pós-morte. Das escolhas que ele fez enquanto ainda tinha vida. Estou mostrando para vocês o destino final do corpo. O corpo não vai para o céu. Agora tem um texto esclarecedor. Tem, na verdade, dois que eu separei para vocês aqui. Eu não sei se algumas traduções diferentes vão dar para vocês entenderem o que eu entendi em uma delas que li. Por isso que como acredito que tem várias traduções, abra sua Bíblia, Salmo 49, verso 12. Uma das Bíblias que li tem um entendimento no Salmo 49, 12, a diferença para onde vai o corpo do homem e o corpo do animal. Tem pessoa que acha que vai para o mesmo lugar. Ou que o homem vai para o mesmo lugar que o animal. Tanto é que outro dia alguém quis me provar que existe um céu para cavalo, que existe um céu para cachorro. Tem outra tradução diferente? Eu li. Tem alguma outra tradução diferente? Eu li em 4 Bíblias, irmãos. Leia, por favor, Maria. Todavia, o homem que está em honra não permanece. Antes é como os brutos, que perecem. A ideia de perecer, e a tradução como animais, no sentido assim, morreu, acabou. Como para alguns adeptos de morreu, não tem continuidade, não tem juízo. Né? Leia nessa outra versão. Mas o homem que gosta de viver com orgulho as suas riquezas vai acabar morrendo como qualquer animal. A ideia é dar continuidade, no sentido assim, e morreu, acabou. Daquela tese de alguém que fala assim, morreu, não tem juízo, então o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que pagar, paga aqui. Não é bem assim. Leia aí, Edson. O ser humano, por mais importante que seja, não pode escapar da morte. Como os animais morrem, ele também morre. Aí já mudou totalmente. Né? Mudou totalmente o ângulo que eu queria falar. Mas é um entendimento dizendo assim, na verdade, se assemelha muito com Hebreus.
no sentido que todo mundo vai morrer. Então, independente de quem seja, independente da riqueza, a concepção talvez da sua tradução tem essa concepção. E a gente vai dar essa informação sobre a nulidade da riqueza. Que todo mundo vai morrer, independente do que tem. Né? Mas a tradução que eu queria era a tradução assim, dessa forma. Será que é ela? Fala aí, Vitor. O ser humano ainda tem muito importante, não pode viver para sempre. É como os animais que perecem. Exato. Tem também esse entendimento do perecer. A ideia do perecer é de algo que não espera nada na outra vida. De alguém que não está se preparando para uma vida pós-morte. De alguém que acredita que morreu, acabou tudo. E para a nossa concepção, para o nosso entendimento, não é assim. Morreu, acabou? Será que morreu, acabou? Tem alguma coisa nos esperando do outro lado? Tem ou não tem? E na verdade, o que nós fazemos desse lado daqui é para que o outro lado de nós seja bom. Sim ou não? É ou não é? Mas esse texto é interessante. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, verso 50. Esse texto é muito bom. Por favor. Esse texto, pastor, só está falando na questão de decomposição, né? Esse aqui, está falando uma carne do animal, essa aqui. Mais ou menos isso, no sentido assim, de vai perecer como um animal, como uma coisa assim qualquer. Algumas pessoas, ao pé da letra, entendem assim, quando lê um texto desse, sem o entendimento de Deus na sua mente, ele entende assim, que aí está dizendo assim, eu vou para o mesmo lugar que o animal vai. Acabou, ele morreu, eu vou morrer também. E não é bem assim. Não é bem assim. Por que eu estou dizendo isso e afirmando isso? Porque eu estou fazendo uma preparação para o nosso entendimento de alma. No entendimento para onde vai a nossa alma. Deu para entender? Que a nossa alma, diferentemente de algumas aberrações ensinadas no passado, a nossa alma não morre com o corpo. Eu estou fazendo uma preparação para entrar na alma. O corpo morreu, mas a alma não. E o destino para onde a alma vai responder muito, talvez, daquilo que o corpo e ela mesma as suas escolhas. Porque nós aprendemos aí, acabamos de ler, que a alma está relacionada à vontade, a desejo, a escolhas que eu faço durante a minha vida. Então, por isso que não dá para deixar para depois algumas escolhas. Mas vamos lá. 1 Coríntios capítulo 15, verso 50. Por favor. Agora digo isso, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a corrupção. Amém. Esse texto Paulo arrebenta, falando sobre a nossa partida, sobre a nossa preparação para algo que nos espera, falando sobre, no sentido do aguilhão da morte, como a morte vai ser vencida, onde está a morte, a tua vitória. Paulo diz, e é esclarecedor, ele está dizendo, com isto quero dizer, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, e nem a corrupção herdar a incorrupção, ou seja, esse corpo corruptível, pecaminoso, não vai para o céu, irmãos. Ele fica na onde? Na terra, cumprindo Eclesiastes capítulo 12, 7. Do pó saiu, do pó vai voltar. Tudo certo, queridos? Eu não vou nem entrar, mas vou jogar só uma polêmica, Gilberto. Talvez seja um outro assunto. O crente pode ser cremado. Tinha me perguntado. Vocês não perguntam. Eu estava preocupado de alguém cremado um dia. Como é que o corpo vai virar corpo de novo na ressurreição, pastor? Deixa para lá. Isso é só para comentar. Outro dia aí nós falaremos. Então, queridos, deu para entender isso? Carne e sangue não vai para o céu, a não ser que você seja transformado. Né? Se o seu corpo for transformado, com certeza vai acontecer. Nós vamos para o céu. Deu para entender? Ficou alguma dúvida a respeito do corpo? Preciso passar para a aula. Ficou alguma dúvida disso? Tudo certo? Vocês todos aqui acreditavam que morreu é aqui, né? Enterrado é aqui, né? Enterrado, sepultado no céu. E se o corpo de Moisés e Monte foi sepultado? A Bíblia fala. É só ler uma Bíblia que fala. Ninguém sabe o que é, mas é na Onde foi sepultado o corpo de Moisés? João? Já descobriu o evangelista João?
Não, tá reservado, tá escondido, né? É. A idolatria. Tem aí, Gilberto? Nem o Satanás sabe, mas o Satanás tem espírito, sabe de quase tudo. Nem ele sabe. Pastor, o que se entende, que essa morte de Moisés, ela acendeu também, justamente para não ter É um outro Elias? outro Elias. Não, como está para isso. Eu tenho uma outra tese. Eu tenho uma outra tese comigo. Eu defendo a tese que Deus ocultou o corpo de Moisés para que Moisés não fosse endeusado. Para que Moisés não fosse uma outra padroeira, a padroeira do Israel. Já pensou? A padroeira de Israel, Moisés. Tem essas teses comigo, né? Mas deixa para lá, vamos para lá, deixa a tese para tudo. Queridos, o corpo vai ficar aqui, acabamos de ler, não pode sair, o pó vai voltar, beleza? E a alma? Os dicotomos acreditam que alma e espírito é a mesma coisa, que vão para o mesmo lugar. Por isso que eu disse para vocês na quinta passada, não sei se vocês pegaram, por isso que é mais fácil os calvinistas que defendem a salvação. De alguma forma, Deus vai arrumar um jeitinho para ir para o céu, porque inferno não é para homem. Dá a entender que não vai ter sofrimento, não tem sofrimento para a alma. Tem ou não tem sofrimento para a alma? Tem. Tem destinos diferentes ou não para a alma? O que vocês acham? Sim. Tem ou não tem? Vão todo mundo no mesmo lugar? Numa sala branca, e chegar lá um homem de branco. Aí você vai lá encontrar lá com o vizinho seu que batia tabaco. Não! Tem diferença ou não tem? Nós vamos ver a luz da Bíblia. Vamos lá. Como vimos e entendemos, ela se refere aos nossos sentimentos, nossas escolhas. A alma, na verdade, é a sede das nossas emoções. É o centro da razão, da vontade. Diferentemente de alguns que acreditam em sono da alma, no sentido assim, morreu, a alma fica descansando. É isso que a Bíblia informa? Sono da alma, os adventistas acreditam muito nessa tese. Fica descansando? A gente não tem uma máxima assim, que fala que foi descansar? Foi descansar. Aí outro dia alguém me falou assim, pastor, acho que no céu está cheio de preguiçosos. Deixa eu fazer uma pergunta. Pois não. É correto dizer que eu tenho uma alma, eu sou uma alma que habita no corpo e tem um espírito? Isso aí é uma tese interessante. Que eu tenho uma alma. Eu sou uma alma que habita no corpo e tem um espírito. E essa alma, para ela existir, ela necessita de um corpo e do sopro, do espírito. Mas nós falamos lá no início. Alma sem corpo não existe. Então, aí é onde eu quero chegar. Alma sem corpo não existe. Tirando o espírito e volta para Deus, o corpo voltando para a terra, a alma vai para onde? Deixa de existir. Não, na nossa concepção não. Nós vamos ver já já. Essa é uma das polêmicas. Né? Essa é uma das polêmicas, e dentro daquilo que o senhor falou, uma visão dicotômica. Foi falou na semana passada. Porque aí é mais fácil. Passou a ser alma vivente. Então, se não tiver os ingredientes, terra e espírito. Então, mas é aí, meu nobre pastor, que é aí que a visão dicotomista, dentro de todos aqueles recheados de versículos, os livros teológicos enfatizam mais, que dá, de certa forma dá mais, porque quando você leva a íntegra no sentido dessa ideia de alma para existir, tem que ter um corpo, e o corpo partiu, o espírito voltou para Deus, e a alma? A alma é as suas escolhas. Essa alma fica as suas escolhas, nós vamos ver já no texto. Alguém fala assim, parábola não vale de base de ensino. Mas nós vamos ver que Jesus quer ensinar uma verdade ali. Né? Não existe uma palavra sem. Não existe uma palavra numa casa de Jesus. Nós vamos mencionar isso. A diferença distinta da onde vai. Claro, até mencionei na última quinta. No Antigo Testamento, acreditava-se que a divisão era feita por compartimento embaixo. Que o céu era no mesmo lugar, só tinha uma divisão no céu que era embaixo. No Novo Testamento, depois de Jesus, ia o outro. Nós entendemos que agora, sendo de Abraão,
cima, e Seol, parte de baixo. Mas ali na parábola do rico de Lázaro, ainda que separados de compartimentos diferentes, tem destinos diferentes. Um já morreu e está sofrendo. E o outro morreu e está no seio de Abraão. Consolado, ou como diz o jargão pentecostal, descansando. Mas o outro está sendo atormentado. E quem está sendo atormentado? O Espírito voltou para Deus. O corpo foi embora. Quem está sendo atormentado? A alma. As escolhas, as vontades, os caminhos que ele escolheu, as decisões que ele teve, as oportunidades que ele não abriu. Quem está sofrendo é a alma dele. É nisso que nós nos embasamos, nos tricotamos. É as escolhas que ele fez. Ele escolheu, por exemplo, o evangelho foi pregado para ele. Então vamos ler a Bíblia, vamos para a Bíblia. Vamos na Bíblia. Vamos lá. Deixa eu terminar de ler, já vamos ler aí. Já abra sua Bíblia, Lucas capítulo 16, verso 19 ao 31. Mas vamos, isso é uma passagem conhecidíssima. Vamos ler o 16, fique aberto aí. Mas antes disso, está dizendo aí, ó. Morre junto, eu coloquei aqui, ó. Se ela se refere aos nossos sentimentos, escolhas, sempre das emoções, sempre da razão, da vontade, diferentemente de alguns que acreditam no som da alma, e que a alma morre junto com o corpo. Tá vendo, pastor? É nessa visão que você falou, tá vendo? É uma visão dicotômica, no sentido que a alma é mais, de certa forma, mais fácil de explicar essa teoria. É mais fácil de explicar que a alma morre. É mais fácil de explicar. E quem explica que a alma morre, quando pega Lucas, ele acha que não é uma base de afirmação de destinos diferentes. Ele acha que ali é uma parábola, uma metáfora que Jesus quis falar de algum assunto e usou isso. Mas não, nós entendemos na íntegra que Jesus está diferenciando dois destinos diferentes para a alma de duas pessoas distintas. Que, claro, consequência daquilo que escolheu. O pobre, miserável, moribundo, viveu uma vida catastrófica aqui. E o rico, talvez, escolheu uma vida dissoluta, uma vida totalmente errada, e viveu os prazeres da vida e tomou destinos diferentes. Nós não acreditamos em predestinação. Nós não acreditamos em eleição. Nós não acreditamos que Deus tem preteridos. Deus não acreditando que aquela tese que alguns acreditam que um é filho de salvação, outro não. A salvação é ofertada para todos. Nós não acreditamos que Deus é uma das bases teológicas nossas também. A salvação é para todos, é ofertada para todos. Quem dá ouvido, quem quiser, nós não acreditamos, como alguns acreditam, que alguns são alguns que podem ser salvos, que Deus escolheu alguns. E leia o texto lá de Efésios, a questão da eleição lá, e entende assim. Nós não entendemos assim. Então quer dizer, após a morte, é as minhas escolhas em vida que vai marcar para onde eu vou. Deu para entender? E foi até bom o adendo do pastor, porque abriu o entendimento que algumas pessoas têm. Os dicotômicos têm assim. Morreu, acabou. E eu falei para vocês, aqui, eu falei para vocês que alguém tem a alma como parte do corpo. E como parte do corpo, morre o corpo e morre a alma. Mas nós sabemos que não é assim. Dentro da nossa tricotomia que nós defendemos, não. O corpo vai para o pó, a alma tem destino para ela, ou vai sofrer eternamente, ou viver eternamente, passar a eternidade com Deus. Deu para entender isso? Outra coisa importante também, irmãos, presta atenção. Outro dia me perguntaram isso dentro de uma praticidade. Como eu disse para vocês, eu falei que nós íamos falar de coisas práticas, né? Outro dia me perguntou: a pessoa morreu, pastor, morreu sem Jesus. Ele vai ficar descansando? Só vai começar a sofrer quando Jesus vir arrebatar a igreja? Ou ele já vai para o sofrimento? Já vai para o sofrimento. É o que está escrito aqui em Lucas 16. Vamos para Lucas 16? Agora? Evangelho de Jesus, ele escreveu Lucas, capítulo 16. A parábola conhecida do rico e do Lázaro. Ora, havia um grupo que vestia-se de púrpura e limpíssimo, vivia todo mundo tratado espiritualmente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta da vida, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da
próprios cães vinham lamber-lhes a vidas. E aconteceu que um mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro com seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: rogo-te, pois, ó Pai, que os mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de que não venha também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: ele tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, Abraão lhe disse: se não ouve a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Amém? Eu tenho que ouvir enquanto eu estou? A minha alma vai para o lugar onde que as minhas escolhas em vida eu fiz. Deu para entender isso, irmão? É a tese do purgatório. Você, mesmo na Igreja Católica, não existe lá um capítulo da Bíblia Católica lá que fala de purgatório. Né? E quem já estudou a história da igreja vai lá. Ninguém tem o poder de comprar a alma de ninguém com indulgência. Mas, pastor, essa visão de purgatório tem uma semelhança com a alma que vai eternamente? Como assim? Porque os irmãos católicos creem que a alma vai ela fica no purgatório lá e recebendo coração até. Tá. Aí foge também o que diz Apocalipse 25 e 6. Porque haverá uma ressurreição daquele que já está condenado, queimando com fogo de inferno. Para se cumprir em Filipenses capítulo 2, que todo joelho vai ter que se dobrar diante do Senhor. Mesmo que ele está condenado, mas vai ter que reconhecer. Você perdeu a oportunidade que bateu na sua porta, tem que reconhecer que ele é o Senhor. E aí após isso ele volta a sofrer. Volta a sofrer. Vai, perdeu a salvação. Não tem como, não tem como ele ser salvo mais. Mas eternamente não seria pela consequência dos seus delitos, não pela duração? Não. Eternamente não tem uma coisa sem fim. A palavra é eterna. Se eu dou fogo nessa cadeira aqui, ela fica queimando eternamente. Não. Por isso, Davi ele continua sendo rei, porque a Bíblia diz que Davi é rei eternamente. Não, mas ali, o Davi, o rei eternamente, não fala do rei Davi eternamente. Está falando do descendente eternamente Cristo. Está falando do rei Davi. O Davi não é eterno. O Davi não é eterno. Tanto é, quando ele recebe de Deus uma promessa que da sua dinastia não faltaria rei, não está fazendo alusão a Absalão, a Adonia, está falando alusão a Jesus. Mas tem outros textos que pode agora que usa esse termo eternamente. Mas é uma coisa na questão da colocação do autor. A visão do autor, por mais que ele seja inspirado, é uma coisa que a gente tem que estar sempre falando. Por isso que existe exegese em Deus. A exegese para justamente tirar a raiz disso. Porque muitas das vezes aquilo que ele está colocando no papel não quer dizer realmente aquilo que tem que ser. E a gente tem que tomar cuidado para não espelhar isso de uma forma. Queridos, eu estou tentando no máximo falar de uma linguagem clara, prática, para que todos nós entendamos, mesmo talvez com uma teologia rasa, que todo mundo na prática entenda. Esse é o meu propósito. Então, a ideia nossa, sem devagar, sem desvaneio de mente, sem semântica da palavra, sem
eufemismo, de abreviar, de abrandar uma situação que a Bíblia fala que é sofrimento eterno. Ou é morte eterna, ou é salvação eterna. Não tem outra explicação. Não tem meio termo. Eu, por mim, como homem que sou miserável, se meu filho, como Jesus que disse, se me pedir pão, não vou dar pedra. Me pedir peixe, não vou dar escorpião. Ainda mais o Pai Celestial. Mas esse Pai Celestial que ofertou gratuitamente a salvação, que nos comprou por um preço que não é de dinheiro, por um preço de sangue, que ofertou a salvação a cada um de nós de forma gratuita. Então ele dá oportunidade a todos. Por isso que eu falei, seria, talvez, abrindo um precedente, ser um advogado das almas penada, de alguém que de repente não teve a oportunidade, de alguém que de repente, coitadinho, talvez até eu faria parte do advogado, mas é a Bíblia que diz, a escolha é para Deus. Ele teve a oportunidade. A Bíblia diz assim, que Deus não terá culpado pelo inocente. Exatamente. Eles escolhem. Posso falar só uma coisa? Toda vez que a Bíblia falou qualquer coisa, eternamente, é um atributo de Deus. Nada que você consiga ter, eu faço para você. Eu coloco fogo nessa cadeira, vai queimar. Não vai porque é como o corpo humano. É como o corpo humano, né? No original, eu sempre menciono, eu gosto sempre de mencionar isso. O escopo original de Deus para o ser humano não era algo de tempo de duração. Vocês sabem disso. O tempo de duração do corpo humano, nós teríamos o padrão de Deus, e o padrão de Deus não tem morte. O que entrou a morte? Romanos 6,23, salário do pecado é a morte. Então a morte só vem por consequência do pecado. Aí até disse alguns dias atrás, eu não sei o que seria da terra se ninguém morresse, não sei. Mas Deus daria um jeito, Deus é Deus. Eu não sei o que Deus ia fazer, mas Deus ia dar. Então é tudo uma consequência no plano original. Então Deus também faz isso. Tanto é, na ideia do corpo, o corpo tem um tempo de duração. Tanto é que quando o homem peca, Deus estabelece para ele um tempo de duração. Meu espírito não contenderá com o homem eternamente. E o seu tempo será 120 anos. Aí depois vai caindo, 70. Aí o salmista diz assim, no passado 70, pela sua robustez, mas é enfado e canseira. Né? É o desgaste natural. Só que, e a alma? E a alma? Por isso, queridos, deixa eu dizer a vocês, eu estou falando de uma forma muito rasteira. Muito rasteira. Existem coisas na Bíblia e no campo da fé que não são ciências lógicas, que não é uma matemática que você vai somar, que não é uma equação que você vai colocar um X, colocar um Y. Tem coisas que é entendida no campo da fé. Tem coisas, a Bíblia diz assim, o que é carne, o que é espírito é espírito. A Bíblia diz que coisas espirituais são discernidas espiritualmente. Aí você vai me perguntar, humanamente eu vou entender que tipo de alma? Não enxergar. Como eu disse para os irmãos, a gente não tem essa complexidade de inteligência de saber como que é uma alma. Como que é a alma da irmã ainda? Será que ela é grande? Será que ela é pequena? Não sei. A alma tem tamanho? Será, por exemplo, eu estou meio obeso. Será que a minha alma também foi esse obeso? Meu corpo é obeso? Não sei. Isso é um campo da... Então, queridos, existem coisas que nós trabalhamos no campo da fé. Né? Então, quando a Bíblia fala que nós temos duas opções de escolhas em vida, para onde a nossa alma vai, baseado também dentro desta palavra, é sofrimento eterno ou salvação eterna. Agora, se Deus vai abrandar no meio da história, Ele pode, porque Ele é Deus, mas a Bíblia me fala que é eterno. Então, quer dizer, eu me preparo para viver a eternidade. Né? E eu ensino as pessoas a viver a eternidade, ou com Deus ou sem Deus. Então é isso. E eu não sei vocês. Eu quero passar a minha eternidade com o Senhor. Tem alguém aqui que quer passar a eternidade com Deus? Eu quero. Então eu tenho que esforçar. É claro, queridos, é claro que os que querem, hoje não vai dar tempo de fazer isso,
A Bíblia tem exigências, a Bíblia tem algumas coisas que você tem que fazer, não é só querer. Aí se cumpre muito bem na íntegra que o querer não é poder. Porque você conversa com qualquer pessoa que não serve a Deus. Você quer ir para o inferno? Não. Ninguém quer ir para o inferno, ninguém quer sofrer. Alguém masoquista? Alguém gosta de sofrer aqui? Pegar de manhã, de manhã assim, pegar o martelo, bater no dedo, ai que gostoso. Tem alguém aqui? A gente não quer. A gente, na verdade, não gosta de coisa sofrida. Tem irmãs aqui que nesse frio aí está reclamando, na hora de lavar a louça de manhã, aquele água gelada, ou levanta assim, ai que gostoso essa água gelada que vem entrando lá na cabeça. Tem alguém? Geralmente nós gostamos de coisa boa, irmãos. Quando as pessoas falam e se pudessem escolher para onde vai, todo mundo fala. E tem uma máxima também. É aquela coisa também de abreviar, de acalmar uma coisa séria, dizendo assim, todo caminho leva a Deus. Como eu falei que eu vou trabalhar na prática, eu tenho que falar que não. Mas se eu fosse falar com pegadinha, eu diria que sim, todo caminho leva a Deus. Porque mesmo a pessoa que não está salva, que vai viver uma vida de condenação, ele vai ter que ressuscitar, vai reconhecer Jesus como seu Salvador, e vai passar o resto da vida se lamentando. Puxa vida, escolhi mal. Mas quando é para a salvação, para a vida eterna, exatamente, há um só caminho. Há um só caminho. João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai para se não for por mim. Só tem um caminho, não tem outros, cara. Não tem outras opções. Ainda que as religiões muito se pareçam. Nesse livro aqui, você vai ver lá o pastor falando sobre a crença no hinduísmo. Né? Eu estou esses dias agora lendo cultura egípcia. Estou lendo a cultura egípcia. Estou lendo, até foi a palavra desta semana, embasado na palavra de José, quando José, sabendo que Deus iria cumprir e tiraria o seu povo do Egito, aí eu trabalho a ideia do que tem das atrações do Egito, das coisas que tinha do Egito, e mesmo as coisas boas que tinha do Egito, mas nada tirava do coração de José de um dia ele sair do Egito para ir para a terra que Deus havia lhe prometido. O Egito simboliza a nossa vida. Mesmo com todas as atrações que nós temos aqui, mesmo com todas as coisas boas que nós temos, nada pode tirar a nossa expectativa e a nossa esperança que um dia nós vamos ser tirados daqui e vamos ser levados para o céu. Amém. Tem alguém aqui? Amém. Então, é isso. Nós temos que entender isso. Esse é o desejo do nosso coração. Amém, meus irmãos? Vamos avançar aqui? Então, deu para entender o destino da alma? Isso ficou claro? Dúvida aí, presidente Gilberto? Certo aí? Quer acrescentar alguma coisa aí? Tudo certo? Irmãos, eu procurei, queridos, fazer uma coisa muito prática, para que vocês, assim, mastiguem muito prática. Quem entende, graças a Deus o pastor tem uma leitura mais aguçada, talvez vai despertar outras curiosidades. Sempre é bom, se a gente vai despertar, a gente lê bastante coisa. Como eu disse para os irmãos, a gente não só lê aquilo que a nossa fé está embasada. É bom nós lermos outras coisas também. Né? Lermos outras coisas também. Então deu para entender o destino da nossa alma? E o espírito? O corpo ficou na terra. A alma tem as minhas escolhas, as minhas vontades. Vou saber para onde vai, eternamente sofrendo ou eternamente com Deus. E o espírito? E o espírito? O espírito se perde por aí. Matrix. É a ideia de uma consciência daquilo que está nas escolhas que ele fez. Tanto é que ele está tentando fazer abrindo um precedente para os irmãos dele dar ouvido para ir no mesmo lugar que ele foi. Mas sabe o que tem que fazer enquanto tem vida. E o espírito, para onde volta? Mais uma vez, Eclesiastes 12:7, que nós lemos, o corpo volta para o pó que o deu, e
o Espírito volta para quem? Quem deu o Espírito, o fôlego de vida, quem nos deu esse algo imortal foi Deus. E era comum isso, irmãos. Era comum. Você vai enxergar na Bíblia inúmeros textos. Eu separei um aqui, um ou dois, vou ler pelo menos um. Era comum, quando alguém está vendo que está morrendo, entregar o seu espírito a Deus, devolver o seu espírito a Deus. Quem se lembra lá, quando Jesus está sendo crucificado, eu entrego o meu espírito. Outro texto, Atos capítulo 7, verso 59. Se vocês quiserem achar, tem uns 5 minutinhos ainda. Atos 7, 59. Estevão está sendo apedrejado. Apedrejaram a Estevão em invocação dizer: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Sabia para onde iria o seu espírito. Devolvia-se, voltava para Deus. Essa é a crença que nós temos dentro da tricotomia que nós defendemos como uma base teológica nossa da igreja pentecostal. Certo, queridos? Amém? Então, acredito. Pois não. Por favor, nessa linha tricotômica que nós defendemos mundialmente, o senhor, o texto base que o senhor iniciou aí, o mesmo texto de base que santifique em todo o vosso espírito, alma e corpo, aí enfatiza, sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, justamente há uma responsabilidade de nós sermos responsáveis com essas três partes que fomos formados. Interessante que o responsável não é Deus. O responsável não é Deus, o responsável é cada um de nós. Ele fala assim que nós somos responsáveis, que vocês conservem. Até, se eu não me engano, eu acho que teve um ano aí, os irmãos que adotam o CPAD estudaram aí mordomia do corpo, mordomia da alma, mordomia do espírito. Está dentro dessa base, no sentido de como você administra, como você cuida, né? Que isso está sob o seu cuidado. E é a ideia da alma, irmãos. Nós não entendemos aí que a ideia do espírito é aquele contato que nós temos com Deus, e a pessoa que nós falamos que todo mundo é corpo, alma e espírito, que não tem esse contato com Deus, que se isola para as coisas de Deus. Que de certa forma esse lado espiritual está inerte. Então, essa é a ideia de Paulo. Então, quer dizer, é algo que tem que ser trabalhado, que tem que ser buscado, que tem que ser conservado, policiado, né? E a ideia de conservação, ele traz para a gente também a ideia de preservação, de aperfeiçoamento, de algo que todo dia é melhora, que nos leva a entender a ideia da santificação. Hebreus 12:14. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Que também é uma das teses teológicas que defendemos. Nós não acreditamos em salvo uma vez, salvo para sempre. Ainda que salvação é um ato feito por Jesus, que não é feito por obras de homem nenhum. Efésios capítulo 2, 29. Para que ninguém se glorie. É ato de Jesus. Mas nós podemos perder a salvação se eu não conservar. Se eu viver uma vida dissoluta, se eu fazer escolhas errôneas, achando que na última hora Deus vai abrir uma brechinha para mim, às vezes não dá tempo, irmãos. Às vezes a morte chega e a pessoa tem a consciência que chegou, mas e a pessoa que morre de repente? Não dá tempo. E aí? Certo? Quem sabe vai ser uma das outras temáticas que de repente nós vamos abordar sobre isso aí. Então, queridos, Espírito volte a Deus. Então, a ideia de Paulo aos Tessalônicos é para que eles tenham uma consciência, que eles vão ter que dar conta. Mas, alguém já leu na Bíblia, escrito na Bíblia, é proibido fumar? Não. Mas eu fumo. Por que eu não fumo? Você é o Espírito Santo, né? Além de tudo isso, dentro de uma linha normal, cigarro é prejudicial ou bom para o corpo? Ao prejudicar o corpo, o que eu estou fazendo? Eu estou contaminando, estou prejudicando, não estou cuidando do templo que Deus me deu, do corpo que Deus me deu. Eu estou conservando esse corpo? Não está associado ao que Paulo está dizendo aos Tessalônicos? Sejam conservados, você está conservando o que Deus te deu? Como conservar o corpo, pastor? Vai lá, se preocupe com a sua saúde, coma bons alimentos,
durma direito. Por exemplo, alguém que fica embalada, vira a noite, sai noite, vira a noite, sai noite, uma hora a conta chega. Ou não? Chega ou não chega? Chega. Alguém como eu, que de repente não bebe muita água, a água é boa, beba água, não faça correr. Uma hora a conta chega. Chega ou não chega? Então, quer dizer, essa é a ideia de Paulo. Não serve o nosso corpo. Ainda que para Timóteo ele diz assim, ó, tome cuidado com os exercícios, para não te aproveitar, né? Mas tem equilíbrio, irmãos. Tem equilíbrio, vida equilibrada. Não tanto ao céu, não tanto ao mar. Ser inteligente, ser a mente de Cristo. Né? Passou cultuar, passou idolatrar alguma coisa do corpo, como algumas pessoas fazem. Né? É idolatria. Idolatria não é só carregar a santa no pescoço, no pé. Idolatria é idolatrar também a nossa carne. Né? Então, queridos, fique com esta palavra em nome de Jesus. Né? Esta simples palavra. Eu espero Deus que quer acrescentar alguma coisa. Pastor, essa parte que você colocou muito bem. Só fazendo uma vez. Na questão do espírito. Quando o senhor falou que todos, independentes se é cristão, não, crente, não, todos têm o espírito. E essa parte é muito boa dela, por quê? Porque todo homem ele nasce com o espírito. E o espírito é aquele que vai buscar o divino, a parte divina. Não importa que seja divino para ele. É por isso que a busca dele pode ser com Deus que não seja verdadeiro, mas a alma, o espírito, ele anela, né, pelo seu Criador, né, diferentemente das outras partes. Né? Então, essa parte é importante dizer, justamente diz que o espírito é aquilo que se direciona diretamente, né, não ao profano, mas ao sagrado. Na verdade, eu li algo que esse Paulo escreveu uma vez, uma coisa interessante. Ele diz assim, que todo homem tem uma busca interior por algo que transcende o natural. Por quê? Eu gostei dessa fala, porque assim, eu conheço diversas pessoas que não acreditam em Deus. A divindade para ele já falou para mim, minha divindade não pega. Ele não consegue, não tem talvez essa fé que você tem de crer numa coisa que você não vê. Existem pessoas assim. E nós chamamos essas pessoas de ateu. Né? Pastor, mas mesmo um ateu não entende, né? Algo transcendente. Aí eu gostei dessa fala, porque mesmo ele não acreditando em uma divindade, existe dentro dele algo dentro dele que converge ele para algo superior. E aí ele fala força superior, aí leva ele para a vertente que ele vai se acender. Certo, queridos? Pois não, Pastor, diante disso que o senhor acabou de falar aí, o terceiro verso, a gente precisa entender também que essa fé que nós temos é a fé natural, certo? Nós nascemos todos com uma fé, com a religião. E aí, essa fé de buscar a Deus, nós só vamos obter ela ao ouvir a palavra de Deus. Porque o nosso corpo humano, o nosso espírito, ele nem para crer em Deus ele tem fé. Aí Paulo vai dizer, né? A fé é por ouvir e ver a palavra de Deus. Somente ouvindo a palavra de Deus que vai ser desenvolvida a fé para crer em Deus. Caso nós não ouvimos a palavra de Deus, não tem possibilidade de crer em Deus. Porque a nossa fé natural, que vem do nosso espírito humano, ela não tem possibilidade de crer em Deus. Mas ele falou de um campo assim, no sentido assim, de sendo cristão ou não, existe alguma coisa dentro de qualquer ser humano clamando por algo sobrenatural. Aí é claro, aí de repente, aí tem esse encontro do próprio Espírito Santo que convence o outro do pecado e do juízo, e a partir do instante, lá o que Paulo escreve em Romanos, né? De sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, a fé dele vai aumentando e ele passa a acreditar e servir ao Senhor. Nós falamos dessas duas distinções. Tudo certo, meus irmãos? Beleza? Queridos, Deus abençoe a cada um de vocês que se esforçaram para estar conosco. Uma pergunta que eu acho que é, já que o meu irmão respondeu, esses slides tem que comunicar para nós? Tem sim. Irmãos, é assim, ó. Eu fiz, acho que umas 5 páginas. Meu irmão, como eu sou filho do computador, eu levantei hoje 4h30 da manhã para colocar isso em Word, eu até escrevi algumas coisas, toda vez que eu pego, eu lembrava de mais alguma coisa. E para a glória de Deus, eu apertei o botãozinho e sumiu de novo. Irmão,
não é a primeira vez que isso acontece comigo. Já aconteceu aqui na igreja. Teve um dia aqui que eu trouxe o esposo do computador para pregar, eu apertei o botão aqui e acabou. E aí falei, Jesus, abre a tua boca. Só o sangue, só Deus. Não, irmãos, eu já sou vacinado, pastor. Ó, todos os meus estudos, geralmente, quando eu faço tudo à mão. Eu escrevo à mão. Queridos, eu tenho aproximadamente em casa, mais ou menos, eu contei esses dias, acho que uns 1.000, 2.000 escritos à mão. Né? Eu gosto de fazer à mão. Eu tenho dificuldade. Você lê aquilo que eu escrevi, às vezes nem eu entendo. Eu tenho que ler 10 vezes para entender o que eu escrevi. Só o sangue do cordeiro. Acho que eu deveria ser médico. Se eu acreditasse em outra vida, eu ia falar assim: na outra vida, acho que era médico. Não. Queridos, deixa eu falar para vocês, irmãos. Alguns irmãos não puderam estar conosco nessas 2 quintas-feiras. Nós já acordamos na última reunião nossa de obreiros. Agora, mês de julho, será o mês de férias. Nós não vamos fazer. Mas a partir de agosto, nós vamos ter uma quinta-feira com todos os obreiros do nosso campo. Ordem do chefe. O chefe falou. E força o que ele quiser.